Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos do canal Luz na Palavra. Deus vos abençoe a todos e os seus familiares. Eu estava aqui meditando hoje na Palavra do Senhor, que se encontra no devocional que eu gosto muito, que é o Pão Diário de hoje. Eu tenho o Pão Diário e eu medito, contemplo, acordo de madrugada para meditar na palavra do Senhor. Está aqui a Bíblia, está também a harpa cristã e um caderno para fazer as anotações. De acordo com que eu vou meditando, contemplando, eu vou então fazendo as minhas anotações. Eu meditando, pensando que quando eu estudava, não tinha tanto recursos como tem hoje. Os jovens de hoje são privilegiados. Eles têm vários dicionários para recorrer quando defronta com a palavra difícil, uma palavra que ele não compreende. Ele tem livros, enciclopédias, eles têm a internet. Você tem qualquer dúvida, você vai na internet, em vários sites, e vai então estar investigando o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro. E eu fico assim me sentindo privilegiada em poder usar esses recursos. Mesmo assim é você, jovem. Procure usar o seu telefone celular, a sua internet, para a sua edificação, para seu crescimento espiritual, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu busco compreensão, sim, na internet, nos sites, na inteligência artificial, nos livros. Então devemos comparar o que é certo e o que é errado. E hoje nós temos aí um ensinamento maravilhoso que se encontra no Pão Diário, porém eu não fiquei só no Pão Diário. Fui à internet, fui na inteligência artificial para aprimorar esse conhecimento. Glória a Deus. Eu quero deixar aqui um abraço a todos do canal, em especial a Raíssa Gomes. Ela falou assim: irmã, eu sou do interior do Espírito Santo. Olha, um abraço bem apertado na senhora, um beijo no coração, que Jesus abençoe você, toda a sua família. Você foi a primeira inscrita nesse canal, Luz na Palavra, depois foi a Fernanda. Que Deus abençoe a Fernanda e toda a sua família. E o interessante é a Lucimar dos Santos, né? O nome dela é Lucimar do Espírito Santo. Não sei se ela é do Espírito Santo, se é o sobrenome dela, provavelmente é o sobrenome. Mas Deus, olha, vos abençoe de coração. Temos também aí um novo inscrito, não é? Eu quero que o Senhor Jesus abençoe você, seu Carlos André Ferreira Lima. Deus vos abençoe, abençoe sua família. A Fernanda, que Deus abençoe, abençoe toda a sua família. Quero deixar também um abraço aqui para a Claudinha, para os seus filhos, para a Marta e os seus filhos, para os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda, para todos os missionários. Não me esqueço de vocês, não. Todos os dias eu oro a Deus, que Deus, Ele é provedor de todas as coisas. Que o Senhor Deus venha prover a vestimento, o alimento, que venha prover aquilo que você necessita para levar
aí onde você está, na África, nas Américas, América do Norte, América do Sul, América Central, a você que está na Europa, na Oceania, nas ilhas tão distantes, né? E também na Ásia. Que Deus leve a paz para o mundo. Estamos precisando, com tantos conflitos gerados pelo homem, pela ganância. Mas o Senhor Jesus visite cada país, inclusive o Brasil, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Glória a Deus, que Jesus visite os meus filhos, meus netos, minha parentela de longe e de perto. Que Jesus visite também a Helene, o pessoal aí das ilhas. Que Jesus visite o seu Geraldo, a dona Cícera, a Elisa, a Juliana, a Heloísa, aí que fez o transplante renal. Que Deus vos abençoe, Heloísa. Deus abençoe você, Francisco, a irmã Simone, a sua filhinha Xênia. Glória a Deus. Enfim, que Deus possa abençoar a todos que eu citei o nome, que eu não citei, porém está aqui no caderno de oração. Para onde eu vou, eu carrego o meu caderninho de oração. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um louvor bem bonito. Vamos louvar o hino da harpa cristã, número 8. Pegue sua harpa e vamos louvar juntos, glorificando, louvando o nome de Jesus. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar e anela. Ele só, e pelos seus sempre santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Ele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche-nos de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só,
pois Ele é meu seguro guia. Só Jesus é nosso guia, nosso fiel companheiro, está sempre conosco. Glória a Deus. Esse dia eu estou me sentindo assim, muito triste. Uma amiga minha está enferma, eu estou orando, a mãe dela, né? Eu estou orando por ela, para que ela tenha pronta recuperação. E também esses dias eu não estou postando, porque me deu uma coceira pelo corpo e eu estou tomando um antialérgico, mas agora que está começando a fazer efeito. E também as tristezas, né, da vida. A gente tenta ajudar as pessoas e as pessoas nos interpretam mal, mas a gente tem que aprender a perdoar. A ingratidão é uma flecha que dói muito. É lançada em nós e nós devemos estar preparados para isso. Glória a Deus. E eu me refugio no esconderijo do Altíssimo. Fico aqui na minha casa, fazendo meu crochê, meu tricô. E Deus vai dando vitória. Mesmo assim, é eu e você, né? Você também, eu creio que tem dias bons e tem dias maus. E esses dias eu estou muito triste. Meu coração está triste pelas ingratidão, mas Deus está na frente e Ele vai nos dar a vitória. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí em Isaías capítulo 58. Eu vou abrir a minha aqui. Isaías capítulo 58, versículo 6 ao 12. Esses dias eu conversando com a pessoa, e aí ela falando assim, eu quero uma Bíblia de acordo com o que a senhora prega. Olha, existem vários tipos de Bíblia e várias versões. Às vezes eu estou lendo uma versão que não é a sua, mas a palavra, ela mais ou menos que se equipara. Eu gosto muito dessa Bíblia aqui, olha. A Bíblia nova. Já tem uma versão mais nova que essa. Porém, é a mesma coisa, só foi mais atualizada. E se você quiser, você compra essa Bíblia. Ela tem na linguagem de hoje e é abençoada. É de fácil entendimento, né? Então diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 58, versículo do 6 ao 12. Não. O jejum que eu desejo ver é o seguinte: parem de explorar os seus empregados. Não maltrate os seus servos. Perdoe as dívidas dos que não podem pagar. E não obriguem outros a trabalhar como escravos. Além disso, eu desejo que vocês repartam sua comida com os famintos. Ofereçam abrigo a quem não tem casa. Deem roupas aos que estão nus e não recusem ajuda ao próximo. Se vocês fizerem isso, Deus lhe dará uma luz mais brilhante que o sol. Ele vai curar todos vocês num instante. A sua retidão vai servir como proteção para os seus passos. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda para os proteger. Então, quando vocês clamarem ao Senhor, Ele responderá. Quando vocês gritarem por ajuda, Ele dirá, eu estou ao seu lado.
Se vocês acabarem com todo tipo de exploração, se pararem de fazer ameaças e de espalhar mentiras, se abrirem a alma de vocês para o faminto, ajudarem a consolar os desesperados, então a luz aparecerá brilhante nas trevas e na sua escuridão se tornará clara como o meio-dia. O Senhor guiará vocês constantemente. Ele satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde a água não para de correr. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou as suas casas, as suas ruas. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por essa gloriosa e santa palavra. Fala ao nosso coração, fala ao coração desse irmão, dessa irmã, que está necessitado de uma palavra, Pai. Basta apenas uma palavra. Senhor, abre os nossos ouvidos. Estamos prontos a te ouvir para renovar a nossa mente e praticarmos a tua palavra e não pecarmos contra ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Sê conosco nesta tarde e nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje está passando muito avião aqui, porque está tendo uma atividade aqui em Goiânia, um rally, né? Todo mundo está sabendo. Tem muitos gringos hoje aqui, muitas pessoas. Se você faz parte dessas pessoas, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, né? E se gostar, venha morar aqui com a gente para trazer coisas novas para nós, ou então enviar coisas novas para nós. Glória a Deus, aleluia. O Brasil é uma terra abençoada. O Brasil é uma terra próspera. Glória a Deus. Só que alguns não sabem usar, né? Glória a Deus. E aqui o texto fala, o jejum que Deus quer é que nós venhamos servir aos outros, então nós brilharemos como luz. Está aí, né, em Isaías, capítulo 58, versículo de 6 ao 12. Hoje nós vamos falar, jovem, acerca do jejum que Deus quer e requer de mim e de você. Muitas vezes as pessoas se recolhem nos seus quartos, não é errado, de ter comunhão com Deus, fazer um jejum de tantas horas, tantos dias. Deus abençoa. Porém, não é isso que Jesus quer, que você fique sacrificando a sua carne. Às vezes você está enfermo. E a falta de alimento também, alimento físico, causa enfermidades. Devemos ter sabedoria ao fazermos esses jejuns. Muitas vezes a pessoa faz aquele jejum intermitente, né? Um dia sim, outro não, mas com a finalidade de emagrecer. Aí fala, eu vou aproveitar e fazer o jejum para isso. Não tem validade, viu? O jejum, ele tem que ter propósito. Muitas vezes pensamos que o jejum é apenas sobre não comer ou não beber. Mas Isaías 58, ele mostra que o jejum que Deus quer é muito mais do que isso. Deus quer que nós soltemos as amarras da impiedade e que deixemos livres os oprimidos. Deus quer primeiro a nossa libertação. Você fala,
que soltemos as amarras da impiedade. Então ele está falando que eu devo soltar as amarras da impiedade. Que você primeiro tem que se transformar. Que ela começa a transformação de dentro para fora. Então é isso. Primeiro eu tenho que ser liberto da impiedade. Que depois nós venhamos livrar os oprimidos, aqueles que estão sofrendo. Deus quer que repartamos o nosso pão com o faminto e que recolhemos em nossa casa os pobres desamparados. Aqui eu vou abrir um aspas, né? Hoje os dias são difíceis. Nós devemos ter o cuidado com quem acolhemos em nosso lar, em nossa casa. Aquelas pessoas que não conhecemos. Porque só Deus conhece o coração do homem. O risco está em acolher uma pessoa em sua casa e ele te fazer o mal. Há poucos dias eu vi aí uma senhora que foi pelo próprio irmão, porque estava usando drogas ilícitas e ele ceifou a vida dela. Nenhuma pessoa da família deles quis acolhê-lo, mas ela com um coração bondoso levou ele para o seu lar. E então, o que aconteceu? Ele ceifou a vida dela. Então devemos ter cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes nós acolhemos pessoas más, de má índole. Você quer ajudar, a pessoa entra, aproveita da sua boa vontade, da sua bondade, e daí a pouco está te fazendo mal. Então, se você não pode acolher essa pessoa, você encaminha essa pessoa a casa de repouso ou de recuperação. E se você tem condições, você vai, aluga uma casa, paga um aluguel, paga uma água, para que essa pessoa não esteja dentro do seu lar e você está ajudando. Leve-a para um local, para que esse local possa acolher ela com dignidade, para que ela retorne para a sociedade. Deus também quer que cobramos o nu, que não venhamos esconder a carne, a nossa carne. Eu tenho 2 vestidos, um tá bom e o outro tá lá, que eu não uso, tá no armário, eu vou lá e dou pra pessoa. Mas com cuidado, com amor, com zelo. Tem pessoas que fazem doação que a roupa não tem nem condições de vestir. Que doam um vestido, doam um casaco, uma calça. Não tem condições. Aí é preciso jogar fora. Então, mas isso, a pessoa que está doando, acha que está fazendo bem. Não, é um bem egoísta, né? Dá uma coisa que não serve para o outro. É a mesma coisa que você dar comida podre para o outro comer. Então, Deus não se agrada disso. De acordo com a passagem, o que significa para nós essa passagem? Significa que devemos ser pessoas de ação, que se importa com os outros e que estão dispostos a ajudar.
Então, nos importarmos, olharmos para o vizinho, que é o mais próximo de nós, é o nosso vizinho, é socorrê-lo no momento certo, abrir a mão. Não é só nos dízimos e nas ofertas na casa de Deus. E tem pessoa que é tão avarenta, ela é tão avarenta. Tem a oferta da viúva pobre? Tem. E Deus se agrada dela. Mas tem aquelas pessoas que são abastadas e que levam para a casa de Deus R$1, R$2, R$5. Deus não precisa da sua esmola. É nós que precisamos de Deus, das suas misericórdias, da sua graça. Devemos ser sensíveis às necessidades dos outros e devemos estar dispostos a sacrificar o nosso tempo e recurso para ajudar. Porém, fazer isso com sabedoria, com muita sabedoria, com perseverança, porque existe também aqueles que são assim. Dada, você já ouviu falar? O Dada está no livro de Provérbios. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Você vai na casa da pessoa, faz uma visita, a casa dela está farta, está cheia. Tem um alimento, tem roupa, tem tudo, mas ela não se satisfaz com aquilo que ela quer. É um espírito de impulsividade. Quanto mais tem, mais quer. Ela vê você com a coisa, eu quero, né? Isso é prejudicial e você não pode ajudar uma pessoa assim. Porque você não está ajudando. Você está concorrendo para o egoísmo dela, para que ela peque mais ainda. Devemos ser luz do mundo, ou melhor, luz no mundo. Brilhar com a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece quando fazemos isso? A nossa luz rompe, diz aí a palavra, que a nossa luz rompe como a alva. E a nossa cura brota apressadamente ou rapidamente. Deus nos cura. Deus nos cura da enfermidade da alma, do corpo, do espírito. Deus cura a nossa família. Quando você está tratando da família do outro, Deus está curando a sua família. Deus cura os relacionamentos. Enfim, Deus cura a sua casa, porque a luz de Cristo, ela brilha em você. Ela brilha em mim. A justiça de Deus, ela vai adiante de nós. E a glória, a glória do Senhor, ela vai na nossa retaguarda. Que maravilha, que bênção. O Senhor, Ele nos ouve quando chamamos. Ele nos responde. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando fazemos essas coisas que está aí em Isaías, capítulo 58, versículo do 6 ao 12, o Senhor fala com você. Eis-me aqui. Podemos estar passando problemas, mas o Senhor fala, eis-me aqui. Tem momentos, meus amados, minhas amadas, que eu estou passando problema. Eu não sou isenta de problema, não. Como todo mundo, eu também tenho problemas. E tem dia que eu peço ao Senhor. De madrugada eu peço, quando é de manhã cedo, o Senhor já entrou com recurso. Os nossos olhos, às vezes, não vê saída. Os olhos carnais.
Mas devemos ter esperança no Senhor Jesus. Enxergarmos através dos olhos espirituais. Jesus, eu confio em Ti. Jesus, eu creio em Ti. E não é força de pensamento, não. É porque você ama a Deus. E Ele é nosso provedor. Então eu quero deixar aqui para você, jovem. O jejum que Deus quer não é um sacrifício de tolo. O jejum que Deus quer é um jejum de ação, de compaixão, de serviço. Vamos ser pessoas que brilham como a luz no mundo. Vamos nos importar com os outros que estão aí perecendo pelo meio do caminho. Vamos estar sempre dispostos a ajudar. Se eu não posso ajudar, então eu vou orar por aquela pessoa. Senhor, tem misericórdia, dá graça, fortalece aqueles joelhos fracos. Você está ajudando com oração. Vamos ser a luz de Cristo em um mundo de escuridão. O nosso reconhecimento, ele vem de Deus. É certo que existem aquelas pessoas que são ingratas de coração. Porém, o Espírito Santo está tratando deles também, como está tratando de mim. O Espírito Santo cuida de todos nós de uma forma especial. Senhor Jesus, me ensina, meu Pai, a ter um coração grato a Ti e aos meus amigos, as minhas amigas, os meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo Jesus. Senhor, que o Teu amor brilhe no meu coração, que eu possa, Senhor, ter condições de ajudar este que se encontra no leito de hospital, numa prisão física e espiritual. Senhor, que eu possa, Senhor Jesus, estar, Senhor, sempre pronta a ajudar, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que eu tenha, Senhor, um coração humilde, um coração quebrantado. Senhor, um coração aprendível, ensinável, para que eu possa Te agradar, para a glória do Teu nome. Amém? Que nós tenhamos procurar isso. É isso que Deus quer de nós. Coloque sua mão em forma de concha, mas antes eu quero te pedir, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu nome para que eu possa estar orando por você, para a sua família. Compartilhe, porque as pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Que você seja esse canal de bênção, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja comigo e com você, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus vos abençoe.